Sétimo ano, a aula de hoje vai ser sobre o mercantilismo. Nós fizemos uma aula presencial onde nós explicamos essa forma de economia praticada no tempo do absolutismo, onde os países, junto com a burguesia, imprimiam uma verdadeira revolução na forma de fazer, digamos assim, de fazer política misturado com a economia. Por exemplo, o mercantilismo foi uma prática econômica. Vamos chamar isso de sistema econômico, tá bom? Sistema econômico. Ele vigorou quando? Ele vigorou na época moderna, ou seja, durante o período da modernidade, chamado de modernidade. Que período é esse, professor? É o período que vai logo após a Idade Média. Acabou a Idade Média, começa a chamada modernidade, tá bom? E foi durante a modernidade que o mercantilismo veio a ser uma realidade em países como Portugal, Espanha. Deixa eu colocar o nome dos países aqui, fica mais fácil de ver direitinho. Países como Portugal, pelo menos a sigla, ó, Portugal, né? Espanha, né? França, Inglaterra e Holanda, que estava também vivenciando esse momento aí, esse período aí importante para a economia mundial. Nós temos hoje um sistema econômico chamado de capitalismo, tá bom? Do que ele é diferente do mercantilismo? É o seguinte, no capitalismo, que é o da atualidade, todos participam do processo econômico, não importa se é pobre, se é rico, não tem nada a ver com isso, se é rei, se é burguês, não. E nesse período aí, quem realmente determinava as regras do jogo eram reis, né? E a burguesia. E os demais tinham que pagar seus devidos impostos, e havia uma nobreza que estava aliada ao rei, e essa nobreza também, digamos, ganhava muito com esse mercantilismo, mas quem pagava muito imposto era a burguesia, e quem pagava muito imposto também era a população mais pobre. Mas as regras mesmo, as regras eram ditadas pelos grandes, os maiores aqui, agentes aqui, os maiores atores aqui do século XVI, que no caso aqui os reis, né, e a burguesia. Vamos lembrar aí como é que eles se uniram, né? Para qual propósito foi que o rei e a burguesia fizeram essa junção, essa união digamos, essa união tão divergente que um rei para uma burguesia é diferente. O rei na verdade é um nobre, né? E sendo um nobre, ele acabou trazendo para perto de si uma classe nobre muito grande, que foi aumentando de tamanho, foi crescendo. E essa classe foi ganhando proporções interessantes, como você pode perceber o seguinte, ó, existiam três formas de ser nobre na época do mercantilismo, né? Havia a nobreza chamada nobreza togada, havia a nobreza palaciana e havia a nobreza provincial. Então eram três formas de ser nobre naquele período ali, naquele tempo. A nobreza togada eram aqueles que tinham condições de comprar títulos de nobreza. Eles pagavam para ser nobres. Tá? Eles conseguiam uma grana durante a vida, durante sua trajetória, como o burguês, por exemplo, poderia comprar, né, um título de nobreza e passava a ser para ser um nobre também, passava a ser um nobre, apesar de não ter nascido nobre. A nobreza palaciana são aqueles nobres que vivem nos palácios do rei, né? Como cortesãos, enfim, eles cortejavam reis, cortejavam outros nobres, estavam sempre à disposição para aquela prática de clientelismo, de bajulação, popular bajulação, né? E havia a nobreza provincial, que era aquela nobreza que teimava em viver em propriedades rurais, né? Em palacetes, em grandes fortalezas feudais, né? Ali ele aproveitava de outras pessoas para cobrar impostos, enfim, queria viver naquela vida rural, né?
com roças ali, camponeses ao redor, e quem se aproximasse tinha que pagar imposto a eles, enfim. É um tipo de nobreza que estava caindo de... Pelo menos a ideia era que eles saíssem de circulação, mas muitos deles insistiam em permanecer dessa forma. E a burguesia, como nós vimos, ela era a grande financiadora do rei, do Estado, né? E dentro do Estado, onde mandava o rei, em que seu poder tornava-se cada vez mais absoluto, exemplo de países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, eram países absolutistas, né? Com exceção da Holanda, que a Holanda sempre foi uma espécie de república mista, uma espécie de colégio de que, digamos, um grupo de burgueses se autogovernavam, vamos dizer assim, né? Mas os estados ou governo, eles precisavam de dinheiro, né? Precisavam de impostos para bolar as leis, para financiar o exército, para, digamos, unificar, padronizar, né? Criar um padrão nas moedas, criar padrão nas medidas, criar padrão nos pesos, defender e proteger aqueles que estavam à sua sombra, enfim. O Estado foi ficando cada vez mais forte, cada vez maior. Surgiram aqueles teóricos do absolutismo que nós falamos na aula passada. O Estado torna-se esse monstro sagrado, essencial, né? Aí, a ponto de se tornar dominante, vamos dizer assim. O Estado torna-se dominante, pelo menos o Estado europeu, ele torna-se dominante durante a modernidade, com esse sistema econômico chamado de mercantilismo, que tem algumas características que nós vamos ver agora. O mercantilismo, ele digamos assim, protege a economia do seu país, né? Protege a economia do seu país. Vamos supor que aqui seja um país qualquer, um país aí, país A, né? Vamos dizer assim. O país A, ele tem um rei altamente absolutista, uma burguesia muito forte. Então esse rei tem que proteger a sua burguesia, para evitar que outras burguesias de outros países começassem a chegar e concorrer com a burguesia do seu país. Porque essa burguesia que vinha lá de longe, gente, elas iam pagar impostos para seus países de origem, não para ele, não para o rei. Então o rei tinha que proteger essa burguesia, né? E a primeira grande medida que foi colocada em xeque foi o seguinte: o chamado protecionismo, né? O protecionismo, que o nome já está dizendo, proteger, né? Quer dizer, o rei ia cobrar cada vez mais impostos de produtos que vinham de fora, para que chegando aqui dentro eles fossem sobretaxados e o preço deles fosse aumentar. Porque, eu quero vender aqui um monte de, digamos assim, de garrafas de vinho para aquele país ali, né? Minha garrafa de vinho, cada unidade custaria 10 moedas de prata. Só que para minha garrafa de vinho entrar naquele país A, eu tenho que pagar 5 moedas de prata para aquele país A. Então eu vou ter que vender meu vinho a 15 reais, a 15 moedas de prata, para recuperar o meu preço no imposto. Então o vinho vai chegar caro no país e não vai aguentar concorrer com o vinho do país de origem aqui, né, que pode ser vendido até mais barato. Então isso é protecionismo, é proteger a economia local, tá bom? Proteger a economia local. Economia local, tá bom, meus pequenos aí do grande sétimo ano, né? Então olha só, uma outra medida que os reis começaram também a adotar foi a chamada balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Ok. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o país tinha que vender mais e comprar menos. O país tinha que vender mais e comprar menos. Isso é o que significa balança comercial favorável, tá bom? Ou seja, deixando a coisa mais técnica um pouco, o país tinha que
exportar mais e importar menos. Importar e comprar de fora, viu, gente? E exportar e vender para fora. Isso ia gerar riqueza dentro do país, né? E além do mais, se ele tivesse uma indústriazinha boa já, nem tinha começado a Revolução Industrial, mas alguns países já tinham a ideia de fábricas eram uma espécie de futuro, né? Fábrica é uma espécie de grande economia do futuro, já imaginavam dessa maneira. Então, um país que produzia já ia ser mais competitivo que os outros que não produziam nada. Também, além do protecionismo e da balança comercial favorável, nós temos também o metalismo. O metalismo, que significa acumulação de metais preciosos. Todo país, todo reino forte tinha que ter metais preciosos, tinha que ter um tesouro, né? Tinha que ter um tesouro para se garantir no futuro. É como hoje, todo país tem sua reserva, né? Caso aconteça uma tragédia, o seu país tem suas reservas para utilizar, para negociar com outros países. Se a moeda quebrasse, se a moeda ficasse fraca, ele tinha o seu estoque de metais preciosos e esse estoque poderia ser negociado com outros países, com outras nações. Um país rico seria um país que tinha um tesouro muito baseado em metais preciosos ou no metalismo. Não está dizendo, metalismo vem de metais, né? Um outro fator do mercantilismo é a intervenção estatal. Vou colocar um pouquinho aqui. A intervenção estatal. Essa intervenção estatal significa dizer que o Estado ia interferir na economia, querendo ou não, o Estado, ou seja, o governo, ia sim se intrometer na economia, aumentando taxa, diminuindo imposto, aumentando imposto, né? Escolhendo aqueles produtos que eram mais valorizados, que tinham que ser pago maior imposto, enfim, né? Então a burguesia estava meio com o pé atrás com esse tipo de intervenção do Estado, que futuramente ela vai até combater isso, né? A gente vai ver isso aí futuramente, a burguesia vai combater essa intervenção do Estado de maneira exagerada. Pessoal? Até agora nós estamos vendo aí falar sobre o mercantilismo, tá bom? E que ocorreu em países como Espanha, Holanda, Portugal, França, Inglaterra. E ele é como se fosse um ensaio, é como se ele fosse um passo muito grande para se chegar ao que nós conhecemos por capitalismo, tá bom, pessoal? No capitalismo todos participam, né? O capitalismo é empreendimento. Aqui nem sempre seria empreendimento. O Estado aqui era um grande empreendedor juntamente com a burguesia. Os demais eles estavam ainda aprendendo a conviver com isso, né? Então, é o seguinte, para compreender um pouco o capitalismo, eu até havia em outra ocasião explicado o sentido, o significado, que capitalismo seria nada mais do que recurso de investimento. Aqui você, digamos, você tem dinheiro, né? E aqui você tem capital. O dinheiro você vai apenas usar e ele vai acabar. Ele vai ser usado, ele vai acabar, beleza? Só que o capital você vai comprar alguma coisa para você revender, ou você vai investir em alguma coisa e ele vai se multiplicar. Por isso que o nome do sistema é capitalismo, né? Porque capital significa investir, capital significa empreender. Bom, se alguém comprar, digamos, um monte de comida e for comer, o dinheiro acaba. Mas se alguém comprar um monte de comida e for vender, a tendência é que o dinheiro se multiplique, porque ele vai ganhar mais dinheiro ainda, principalmente se ele começar a cobrar mais do que ele gastou, né? Então, capitalismo é isso. Na época do mercantilismo, era comum somente o Estado ser o grande empreendedor. Por isso que alguns países se tornaram muito ricos e outros não, né? Porque os que eram mais ricos acabavam até meio que explorando os mais pobres,
né? Do jeito que de repente algum burguês hoje tente explorar o menos rico, né? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Foi apenas uma aula de apresentação do mercantilismo. Compreenda que amanhã tem mais aula do sétimo ano. A gente explica mais sobre o mercantilismo, tá bom? E por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Grande abraço do tio.